Há um consenso entre os filósofos e as mais diversas constituições mundo afora que, de fato, todo ser humano possui direitos. Direito à liberdade, à vida e a perseguir a felicidade. Contudo, quando nós falamos de direitos modernos, eles se expandiram para as mais diversas áreas. Existem desdobramentos sobre direitos das mulheres, direitos dos negros, direitos dos presos, direitos do sem-teto, direitos do sem-terra, direitos da comunidade LGBT e por aí vai. Diversos grupos, de acordo com as suas convicções pessoais, estabelecem aquilo que acreditam ser ou serem direitos e lutam avidamente por isso. E nessa sociedade, esses grupos idolatram os seus heróis, que se levantam para defender tais direitos, não importa quem seja prejudicado ou ofendido nessa defesa. Esse espírito da autoproteção e interesse próprio é uma característica do ser humano caído, que busca alcançar aquilo que ele acredita ser seu, não importa quem seja prejudicado. E daí, irmãos, nós encontramos a retaliação quando uma ofensa é manifesta. E é geralmente feita com interesse, uma extensão natural daquilo que nós chamamos de egoísmo. Nesses últimos dias nós vimos um exemplo clássico disso, quando de uma forma tão cruel, um professor na França, todos aqui viram, ao falar sobre direito ou liberdade de expressão, ele apresenta algumas caricaturas de Maomé, e depois disso, um jovem de 18 anos, segundo a imprensa, ele paga alguns daqueles meninos que estavam em sala de aula para indicar quem era o professor, e ele é morto e decapitado. Este absurdo ganhou a mídia mundial e causou uma comoção e revolta, principalmente na sociedade francesa e nos professores. Mas quando nós olhamos para aquilo que está por trás da mídia, quando nós pensamos nas injustiças que não apenas os homens de modo geral sofrem, mas de um modo mais específico, os cristãos, aqueles que são perseguidos e têm os seus direitos infringidos por amarem a Cristo. A mídia não publica tanto, mas de acordo com o Center for Study of Global Christianity, 100 mil cristãos são mortos todos os anos por extremistas muçulmanos. Eu vou repetir, 100 mil cristãos são cruelmente assassinados todos os anos por extremistas religiosos. Nós não encontramos a mídia noticiando isso. Nós não vemos a mesma proporção. Quando nós olhamos para este mundo de injustiças, o que a palavra de Deus nos fala sobre o olhar de Deus? Enquanto alguns extremistas, eles lutam e, se possível, matam, se necessário for, matam e morrem, para defenderem os seus direitos, as suas convicções, e nós, que servimos a Cristo, e que temos essa palavra como regra de fé e prática em nossas vidas, como devemos nos portar, ou como enxergar a visão de Deus acerca da justiça, ou das injustiças dessa vida. Para refletirmos nessa verdade, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem no Sermão do Monte, no capítulo de número 5, Sermão do Monte, capítulo 5, nós leremos dos versos 38 ao 42. Diz a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso.
Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Vamos ler juntos o 42? Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. 43 diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Juntos, 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar uma vez mais? Peça a Deus para falar ao seu coração. Pai, nós te bendizemos por este culto, por tudo aquilo que já recebemos do Senhor. Te louvamos, Senhor, pela liberdade que temos de deixarmos os nossos lares e estarmos aqui, ou de termos uma transmissão onde abertamente podemos falar do Teu amor e das verdades da Tua palavra, ó Deus, e os Teus filhos assistirem em casa. Nesta hora, Senhor, que nos debruçamos no texto sagrado, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos qual é a visão do Senhor acerca da justiça e principalmente das injustiças que os Teus filhos sofrem neste mundo. Fala-nos com clareza, para que saibamos como proceder neste mundo que jaz no maligno. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós acabamos de ler uma das partes mais mal interpretadas, provavelmente mais mal interpretadas do Sermão do Monte, do grande sermão que Jesus proferiu para aquela multidão, estabelecendo qual seria a ética do reino, como estes cidadãos, como estes súditos do seu reino deveriam viver e se portar. É com base nesse texto que muitos cristãos, de modo equivocado, afirmam que aqueles que andam com Cristo deveriam servir de sacos de pancadas neste mundo. Outros utilizaram o mesmo para promover um pacifismo, ou a objeção ao serviço militar, ou desprezo à lei ou às leis civis. Outros até para defenderem uma anarquia. Mas não é isso que o texto nos fala. Lembrem-se, no capítulo 5, a partir do versículo 17, Jesus está falando àquela audiência, demonstrando que ele não viera revogar a lei. Aquilo que Deus havia estabelecido a partir de Moisés, nas 3 configurações da lei, a saber, lei moral, lei civil e lei cerimonial, Jesus demonstra àqueles religiosos que ele veio cumprir cada um destes aspectos da lei. Mas o que ele faz a partir daí é trazer algumas verdades da lei que eram distorcidas pelos religiosos da época e mostrar o seu significado mais profundo, como também fazer uma correção à corrupção que a tradição judaica havia feito da lei. Então é nessa dinâmica que Jesus apresenta, depois de falar sobre a relação do cristão com o adultério, a relação do cristão acerca dos juramentos, ele vai falar da nossa relação com as injustiças e de um modo mais específico sobre o perigo da vingança. Eu gostaria de destacar algumas verdades nesse texto para nossa reflexão, acerca da perspectiva divina sobre a justiça. Como é que este Deus que nós adoramos e servimos neste lugar, que tem como um dos seus atributos comunicáveis, uma das suas características do seu caráter, a justiça, como ele vê a justiça e espera que nós, como seus servos, a vejamos e possamos viver neste mundo caído e tomado pelas injustiças.
Em primeiro lugar, Jesus demonstra a sua audiência e fala com todos que aqui estão que o desejo de vingança no coração humano é pecaminoso. O desejo de vingança e retaliação é algo que desagrada ao próprio Deus. Vejam que o texto começa com uma declaração: ouviste o que foi dito olho por olho, dente por dente. Essa é uma citação extraída diretamente de Êxodo 21, versículo 24, e reflete o princípio da ex talionis, ou que também é encontrada no Código de Hammurabi, um dos mais antigos códigos penais registrados pela humanidade. E exigia o quê? É comum encontrarmos cristãos dizendo: não, porque o Deus do Antigo Testamento era muito severo e tratava olho por olho e dente por dente. Mas lembrem-se, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, é o Deus de toda a Escritura, porque uma das características deste Deus é a sua imutabilidade. Portanto, quando Deus dá a Moisés ali esta lei de ex talionis, ele não estava sendo severo. O que ele estava condenando era o que também era condenado no Código de Hammurabi, que era a vingança desproporcional. Deus estava demonstrando que qualquer delito exigia que a pena fosse equivalente ao crime cometido. É por isso que no Pentateuco nós não encontramos apenas olho por olho, dente por dente, mas faz parte de uma longa lista que inclui mão por mão, pé por pé, ferimento por ferimento, contusão por contusão. Este mandamento que Deus deu tinha dois propósitos, irmãos. Primeiro, era punir de fato todo e qualquer crime, para que o restante do povo, o povo da aliança, soubesse que todo e qualquer delito teria consequências. Caso contrário, a sociedade, principalmente Israel, como uma teocracia, viraria uma anarquia. Deus estabelece leis justas até para aqueles filhos que desonravam os pais e amaldiçoavam os pais publicamente. Tudo isso era fruto ou reflexo do caráter de Deus. E em segundo lugar, como nós já falamos, além de combater a impunidade, Deus estava combatendo o revanchismo desproporcional, a vingança, que é algo presente na natureza humana desde a mais tenra idade. Antes mesmo de qualquer ser humano ter a sua cognição bem desenvolvida, ele aprende a revidar, desde bebezinho. Portanto, você começou a revidar, meu irmão, antes mesmo de ter memórias registradas. E assim este pecador que vos fala. Isso está presente na Escritura, como nós encontramos na ira de Lameque em Gênesis 4, verso 23, quando ele se vangloria. O texto nos fala: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, e eu vou ler essa tradução: ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Verso 20, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Vejam só, ele recebe um ferimento e ele mata, ele recebe um pisão e ele mata. Portanto, quando Deus estabelece este princípio no Antigo Testamento, Deus está combatendo esta retaliação vingativa, egoísta e extremamente desproporcional. Por quê? Porque essa é uma resposta natural dos nossos corações inclinados ao mal, irmãos. Essa é uma resposta natural de todo aquele que se sente lesado. E por isso, quando nós abrimos os noticiários, nós ficamos estarrecidos, como pessoas cometem crimes bárbaros por coisas mínimas. E quando são entrevistados e indagados, eles dizem: olha, eu estava fora de mim, eu fui dominado pela ira. Simplesmente por se sentir lesado, ele traz então um prejuízo muito além daquilo que ele sofrera.
De onde vem isso, irmãos? Isso vem do nosso coração perverso e inclinado ao pecado. Tiago, no capítulo 4, nos versos 1 e 2, ele demonstra que todo fruto destes conflitos menores, desde uma família nuclear até as maiores guerras, elas são frutos do pecado que habita no meu e no seu coração. Ele diz, Tiago 4, 1 e 2, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Verso 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres e em vossos delitos. Toda essa injustiça e este revanchismo é fruto deste coração inclinado à vingança. E o que é que esses judeus fizeram? Eles pegaram este princípio da lei mosaica, que era simplesmente reprimir a vingança e o exagero, e eles distorcem. A tradução rabínica passou a afirmar que cada homem era autorizado a se tornar o seu próprio juiz, jurado e executor. Eles tornaram a lei de Deus como uma licença individual, e a lei civil foi pervertida em vingança pessoal. Então, ao invés de uma devida compreensão do princípio do olho por olho, dente por dente, que limitava a punição, eles convenientemente utilizaram isso como um mandamento para que qualquer um na sociedade judaica, se fosse ferido, retaliasse imediatamente a ferida. Se fosse afrontado, respondesse de modo imediato à afronta. Quando não fora isso que Deus estabelecera nem de longe para o seu povo. E é por isso que Jesus então continua dizendo: olha, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. E aí é essa parte que é a mais mal interpretada por muitos cristãos, pensando que o Senhor estava nos ensinando a vivermos numa inércia e vivermos num conformismo com as injustiças que acontecem ao nosso redor. O princípio não era esse. O princípio era que a aplicação da justiça deveria ser exercida e executada por aqueles que o próprio Deus havia estabelecido. Deus deixou muito claro quando escreve aos Romanos que toda a autoridade ela é constituída por Deus. O próprio Cristo, quando veio ao mundo, ele reconhece a autoridade de César e diz às autoridades constituídas que eles não teriam este poder se do alto não tivessem recebido. Então, Cristo autoriza, os apóstolos reconhecem as autoridades constituídas dentro das leis civis, desde que essas não ferissem os princípios absolutos da palavra de Deus. O que Jesus estava então dizendo era que a justiça deveria ser cumprida na esfera que Deus estabeleceu para esta. Abraham Kuyper trabalha muito bem isso, nosso patrono do Instituto Kuyper, quando ele fala da soberania das esferas. Deus estabelece a igreja como um lugar de adoração e exaltação e expansão do reino para tratar das nossas questões espirituais e para nos ensinar sobre todos os princípios da vida ética e espiritual. A igreja é soberana no seu exercício, e é por isso que nós encontramos o Estado às vezes tentando interferir na igreja e dizer à igreja como ela deve ser, e nós não aceitamos. A igreja tem a sua soberania baseada na palavra de Deus, respeitando as autoridades constituídas, mas quando essas autoridades tentam nos proibir de fazer algo que a Escritura nos ordena fazer, mais importa obedecer a Deus do que aos
Homens, nós não vamos entrar nem nos méritos dessas polêmicas de pandemia, mas eu só estou expandindo o entendimento para os irmãos. Nós entendemos que as autoridades, na maioria das vezes, zelaram pelo bem-estar da sociedade, e a igreja em todo o tempo colaborou e continua colaborando para a preservação da vida, a conservação da vida e do bem do ser humano, não apenas da igreja, dos membros da igreja, mas da sociedade como um todo. Mas reconhecemos a autoridade e a soberania do Estado no exercício da justiça quando a maldade é cometida, quando um crime é cometido, quando um delito é cometido. Os cristãos estavam ali, os que serviam a Deus estavam ali debaixo do poder do Império Romano. E observem, o Império Romano toma várias nações e toma praticamente todo o mundo antigo, com povos, com costumes e práticas e religiões distintas. E agora, o que acontece? Nesse contexto, existiam muitos abusos. E como aqueles que serviam a Deus e eram judeus, ensinavam dentro da própria nação a retaliar o mal sofrido. E Jesus diz: não, vocês não têm autoridade para isso. Não façam justiça com as suas próprias mãos, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor. E o Senhor estabeleceu meios legais e esferas específicas para que essa justiça seja executada. Portanto, aqueles judeus não podiam, ao seu bel prazer, quando se sentiam ofendidos, retaliar o mal sofrido. Mas o problema, irmãos, é que desde que o coração caído do homem existe, o mal deve ser restringido pela aplicação da lei. Nós não podemos pegar toda a maldade e ira dos nossos corações e vomitarmos em cima daqueles que nos prejudicaram. Portanto, Deus estabeleceu meios legais de justiça, e não uma vingança criminosa e maquiavélica. Isso não é permitido, e é possível que alguém tenha lhe causado um dano irreparável, um crime brutal de uma pessoa amada, e se não é por legítima defesa, estando em sua casa para proteger os seus, não cabe a nós e a nenhum outro cristão fazermos o que é ilustrado naquele filme protagonizado pelo Samuel L. Jackson, acredito que é Um Dia de Fúria. Se estiver errado, os irmãos aí me corrijam, onde ele vai e mata com fuzil aqueles homens que abusaram sexualmente da sua filha. É de fato um crime brutal e hediondo que aqueles homens fizeram. À luz das Escrituras, eu acredito sim, passível de pena de morte, mas não para ser aplicado pelo próprio Pai, mas pelas autoridades que Deus estabeleceu. Portanto, Deus não nos colocou como justiceiros e juízes nessa terra. Quando nós saímos deste plano macro das injustiças sociais que são tidas como crime, e pensamos na vida da igreja, a igreja, ela deve zelar sim pela verdade, e ela deve aplicar a justiça, e é por isso que Calvino diz que uma das 3 marcas de uma verdadeira igreja, além da pregação fiel às Escrituras, além da administração dos sacramentos, é a aplicação da disciplina eclesiástica. Deus estabeleceu autoridades oficiais na igreja, um conselho, e foi confiada a este conselho da igreja a aplicação da justiça quando um membro do corpo de Cristo peca, cai e escandaliza o nome do Senhor. Portanto, ao invés da vingança de um procedimento pecaminoso dentro da igreja, e como isso pode ser feito? É através da maledicência, da difamação. Quando eu sei que alguém tem um procedimento reprovável e pecaminoso, e no meu coração eu rejeito e até me sinto lesado,
mas ao invés de entregar as autoridades que Deus instituiu na igreja para lidar e tratar com aquele pecado, que é o conselho, eu decido me vingar. Me vingar como? Falando mal. Me vingar como? Difamando. Me vingar como? Desdenhando e inflamando o coração de outras pessoas. Não é assim que a justiça é aplicada, nem lá fora, nem na igreja. E quando nós pensamos neste aspecto da vingança, não apenas num plano social ou eclesiástico, mas dentro da nossa família, nos nossos relacionamentos mais próximos. Eu já ouvi muitos cristãos falarem, um ditado popular bem conhecido, acho que em todo o Brasil: pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas... Está vendo como vocês sabem? Eu sei que vocês sabem, mas nunca disseram isso na vida. Amém? Não teve um amém aqui, irmãos. É este o coração que nós temos em nossos relacionamentos mais próximos. É de revidar. Quando de repente o seu cônjuge, num dia ruim, lhe trata com brutalidade, e você, se sentindo injustiçado e ferido, responde com a brutalidade maior. Jesus estava condenando isso também. É quando alguém dentro da sua família lhe traz um prejuízo aparentemente irreparável, e você responde com desprezo gélido. Não é assim. Da mesma forma que Deus estabelece meios legais pelas autoridades constituídas na sociedade, pelas autoridades constituídas na igreja, Deus estabeleceu meios legais com autoridades constituídas no lar. E quem são essas? Se você é marido, meu irmão, saiba, a autoridade maior e responsabilidade está em suas mãos. Portanto, não despreze uma injustiça dentro da casa. Ainda que ela tenha sido praticada por você, ou pelo seu cônjuge, ou pelos filhos, Deus lhe colocou ali para ser um pacificador e para aplicar a justiça. Como? Através de um diálogo franco, amoroso, com palavras temperadas e ditas sabiamente, no momento certo, a fim de promover a paz no seu lar, para que ele não se torne um campo minado, ou uma guerra contínua. Portanto, irmãos, quando o Senhor olha para a justiça aplicada na vida do seu povo, nós devemos pensar em todas essas esferas que Ele estabelece. E em segundo lugar, eu destaco nesse texto, que Cristo ensina àqueles religiosos, e não apenas a eles, mas a nós também, que há um propósito mais sublime para as injustiças sofridas. Jesus demonstra que há um propósito mais belo, nobre, profundo e redentor para toda e qualquer injustiça que nós sofremos neste mundo cão, neste mundo que jaz no maligno. Vejam o que ele diz no versículo 39, depois de afirmar para não resistirmos ao perverso. Perdão, irmãos, vamos lá, capítulo 5, isso mesmo. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer que demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Irmãos, quando nós lemos isso aqui, nós chegamos a estremecer, porque se existem verdades bíblicas que confrontam a nossa natureza pecaminosa, eu acredito que essas estão no top 3. Jesus está falando num contexto social, religioso e principalmente político muito severo.
Jesus, no verso 39, ele demonstra que, em primeiro lugar, nós temos direito sim de sermos tratados com dignidade, todo e qualquer ser humano de toda etnia, não apenas Black Lives Matter, não apenas vidas negras importam, todos os seres humanos de raças, povos, línguas, tribos e nações têm o mesmo valor e direito à dignidade. O que há por trás destes movimentos, tantas vezes são ideias marxistas e contrárias aos princípios estabelecidos por Deus. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, a despeito da sua origem, da cor da sua pele e da sua condição social. E Jesus está deixando claro, o ser humano tem direito sim à dignidade, e a ser tratado com dignidade em qualquer configuração. Mas para os seus seguidores, para os súditos do reino, ele traz uma palavra muito dura e dizendo: olha, mesmo tendo direito à dignidade, em alguns momentos irão te ferir a face, te dar um tapa na face. Entendendo um pouquinho, irmãos, o contexto histórico e cultural, uma agressão na face no contexto judaico era o pior tipo de humilhação que um ser humano poderia receber. Alguns escravos preferiam receberem açoites dos seus senhores a receber um tapa na face. Alguns comentaristas dizem que era como se esse gesto estivesse dizendo: você é menos do que um ser humano, você é indigno, você é um lixo. Havia um peso cultural em um tapa, muito além do que qualquer outra agressão. Portanto, Jesus pega pesado com a sua audiência. Ele está dizendo: olha, se alguém agredir a sua dignidade, no ponto mais extremo, não responda com retaliação, ofereça também a outro. E eu torno a dizer, Jesus não estava ensinando a apatia, ou simplesmente fechar os olhos para a injustiça, porque ele mesmo resistiu fortemente ao mal dirigido a outras pessoas, especialmente contra o seu pai. Vocês se lembram que ele entra no templo, ele vira as mesas dos cambistas e dizem: olha, quem vos ensinou a fazer da casa do meu pai um covil de salteadores, casa de ladrão? Jesus, ele nos ensina como lidar, mas aqui ele está falando: não lutem por justiça própria, lutem pela justiça do reino de Deus e pelas verdades do reino de Deus. Mas em qualquer momento que a vingança pessoal aflorar, porque você se sentiu lesado, entenda, Deus tem um propósito mais sublime nisso. Isaías havia predito que o próprio Cristo se ofereceria como este sacrifício, para apresentar esta verdade mais sublime por trás das injustiças sofridas. Lá no capítulo 50, no verso 6, o texto diz: ofereci minhas costas àqueles que me batiam, e o meu rosto àqueles que arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e dos cuspes. E quando ele está na cruz, diante dos seus algozes que escarneciam dele, e que diziam: olha, se tu és mesmo Cristo, desce daí, salva a ti mesmo. Ele curou a tantos e não pode salvar a si mesmo. Mas ele entendia que toda aquela humilhação no mundo caído, que toda a injustiça, que todo o furto da sua dignidade tinha um objetivo de trazer redenção e resgate para a humanidade que estava separada de Deus. Portanto, quando nós olhamos para as nossas vidas cristãos e percebemos que ao decidirmos servir a Deus, tudo muda em nossas vidas.
até a maneira como as pessoas nos tratam, porque antes, quando nós éramos maltratados, nós respondíamos num tom acima. Quando éramos afrontados, nós caíamos em campo para a briga. E de repente agora tudo em nossa vida muda, e nós abraçamos os princípios do reino, a ética do reino, a visão do reino, e o trato deste mundo, que jaz em trevas, muda. E Jesus nos disse que mudaria, sabe por quê, irmãos? Ele fala, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas paixões. E ele continua dizendo, olha, se o mundo vos odeia, prestem atenção, se o mundo vos odeia, sabei que antes de odiar a vós, ele odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, ele vos amaria. Como vós não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. Jesus deixou claro que ao vivermos neste mundo, nós deveríamos recorrer às autoridades para que a justiça social fosse feita, lutarmos contra a desigualdade social, lutarmos contra a fome, mas ele também deixou claro que aconteceria um trato diferenciado para aqueles que o seguem. E deixe-me dizer, irmãos, esse trato diferenciado não é um trato melhor, não é um tratamento de privilégios, não, é um tratamento de retaliação, de ódio, de desprezo por aqueles que seguem a Cristo. E por isso ele está dizendo, quando roubarem a sua dignidade, não venha retalhar de modo pessoal. Ele fala do direito à segurança, quando ele continua dizendo, olha, verso 40, e ao que quer demandar contigo tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Ora, a túnica era a roupa de baixo, irmãos, e a capa era a peça que muitas pessoas, ou que as pessoas usavam para se cobrir. Lembrem-se, era um tempo de limitação de recursos. Hoje você não tem ideia de quantas roupas você tem, quantas camisas você tem, meu irmão. Eu dou um prêmio aqui para quem souber. Quantos sapatos você tem, minha irmã? Você que tantas vezes olha, abre o guarda-roupa, põe a mão na cintura e diz assim, estou nuinha, não tenho nada para vestir. Nós somos mal acostumados numa sociedade mimada, consumista. Essas pessoas, elas tinham, a maioria delas, 2 mudas de roupa, apenas 2. E é por isso que Deus estabeleceu leis lá em Êxodo 22, que qualquer um que pegasse a capa de alguém como garantia de um pagamento, quando chegasse à noite, ele deveria fazer o quê? Devolver aquela capa, porque era com aquela peça que aquela pessoa iria se cobrir e proteger-se do frio. Então Jesus está usando isso aqui de um modo alegórico para representar o direito à segurança. Ele fala, olha, se alguém está lutando ou usurpando a sua segurança injustamente, lhe tirando aquilo que é digno, não se ressinta e vá brigar e lutar até a última instância, tomado por ódio, não. Entregue também a sua capa. E aí ele fala do direito à liberdade, no versículo 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E daí existia um contexto cultural, irmãos. Lembre-se, o Império Romano dominava toda a Palestina, e os soldados romanos, eles eram autorizados pelo Império, quando não estavam em guerra, a pedirem para qualquer cidadão carregarem a sua bolsa, por até 1 milha. Era um pouco menos, 1 milha romana era um pouco menos do que a milha atual, acho que é 1,4 quilômetros, é isso mesmo? E aí ele diz, obrigado Pedro, e daí ele diz, olha, se te pedirem para andar 1 milha, mas pare para pensar um pouquinho, imagine você, na Palestina, fazendo as suas obrigações, e de repente um soldado
desocupado, abusivo, vira para você e diz: ó, pare o que você está fazendo e carregue a minha bolsa, o que é que você sentiria? O que é que você sentiria, meu irmão? Você se conhece. Por isso, em Israel, poucas pessoas eram tão odiadas como os soldados romanos. Eles eram obrigados a fazerem, mas irmãos, se olhar, matasse, aqueles soldados caíam fulminados de raiva e ódio pela injustiça. Eu tenho certeza que em algum momento, quando nós sentimos o nosso direito invadido, em alguns instantes nós não falamos nada, mas a raiva toma o nosso coração. Nós pensamos: que pessoa sem noção. E aí outros adjetivos que não convêm aos santos, às vezes até vêm em nossas mentes, que não são propriamente palavrões, mas que não deveriam ser manifestos como sentimentos e afeições, simplesmente porque nós nos sentimos lesados em nosso direito. Mas Jesus diz: olha, se te pedir é para andar uma, ande duas. Tenha um coração servil, tenha um coração voluntário. Como o próprio Paulo disse: olha, eu me fiz de fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos, de gentil com os gentios, a fim de ganhar os gentios. E por fim, Jesus fala do direito da propriedade, no verso 42, dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. É claro que a Escritura nos diz que os abusos sempre existiam, e Paulo vai falar, escrevendo a Timóteo, dizendo: olha, só as viúvas acima de 60 anos devem ser assistidas pela igreja, e aquelas que não tiverem familiares. As que tiverem familiares, que os familiares tratem delas. Aqueles que querem apenas comungar na igreja, sem trabalhar, não deixem usufruir, pois quem não quer trabalhar também não coma. Mas o que Jesus está condenando aqui? Jesus está condenando a avareza egoísta, do desejo de não compartilhar. E por isso ele diz: olha, tenha um coração generoso. Se alguém te pede, não volte as costas. Tenha generosidade em seu coração, tenha um coração disposto a renunciar. O princípio por trás disso, irmãos, é que as injustiças e demandas que nós enfrentamos neste mundo, e que acontecem conosco como cristãos, não devem virar uma causa social onde com sangue nos olhos eu mato e morro, por mais que eu deva lutar pela desigualdade e promover justiça na esfera que Deus me colocou. Mas nós precisamos nos lembrar que os pobres nós sempre teremos conosco. Quem disse isso foi Jesus. Precisamos saber que este mundo, nesta configuração, ele nunca terá justiça plena. A maldade sempre acontecerá, as injustiças sempre ocorrerão, até o dia em que Cristo voltar dos céus, com poder e grande glória, para estabelecer novos céus e nova terra, onde a justiça reinará por toda a eternidade. Portanto, enquanto nós sofremos estes males, ao invés de permitir que a amargura tome os nossos corações, nós devemos compreender que Deus, em sua soberania, Ele fez, ou Ele faz conosco, o mesmo que Ele fez com José, permitindo que os seus irmãos o invejassem, mentissem, vendessem como escravo. E José diz: olha, não se ressintam contra vocês mesmos, não se culpem porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Ele viu a mão invisível de Deus conduzindo a sua história, em primeiro lugar de transformação pessoal, mas em segundo lugar como oportunidade para expressar as verdades do Senhor. Portanto, pare por um instante e pense em todos os males que lhe incomodam no seu entorno. Pense, se você puder enumerá-los em sua mente, o faça. Quais são os meios legais que Deus lhe deu para tratar com eles?
use-os. Em segundo lugar, pense em todas essas injustiças, no macro ou no micro, na sua vida da família nuclear, e se pergunte: o que lhe causa tanta indignação? É porque a santidade de Deus está sendo ferida, ou porque simplesmente os meus caprichos estão sendo atacados? Se é a santidade e a honra do Senhor, continue lutando pelo zelo do nome do Senhor, como Davi o fez e o próprio Cristo. Se é um egoísmo meu pessoal, eu devo saber que Deus usa tudo isso no nosso entorno para tratar orgulho, arrogância, altivez, autossuficiência, vaidade. Deus está ali, como um oleiro lá de Jeremias 18, amassando o barro e moldando, para que a imagem perfeita de Cristo seja formada em você e em mim. Em terceiro e último lugar, irmãos, saiba que tudo isso que acontece no seu entorno tem o mesmo propósito redentor, assim como as injustiças sofridas por Cristo, onde ele ora pelos seus algozes, tinha um propósito de revelar o caráter misericordioso do próprio Pai e dele mesmo, orando por estes homens e se oferecendo como justiça de Deus para estes. Nós fomos colocados nessa terra para sermos justiça de Deus e para completarmos o que resta dos sofrimentos de Cristo. Portanto, ao sofrer, se sinta privilegiado, como os discípulos lá em Atos capítulo de número 4, que quando estavam no Sinédrio, por pregarem a verdade, e eles dizem, aquelas autoridades religiosas, mais importa obedecer a Deus do que a homens, eles são esbofeteados, e o texto nos diz que eles saem pulando de alegria, porque foram achados dignos de sofrerem afronta por conta do nome do Senhor. Irmãos, o que nos espera não são dias fáceis. A Escritura deixa isso muito claro. A tribulação, ela tem se manifesto em lugares específicos deste planeta, e como nós mencionamos, 100.000 irmãos nossos são mortos anualmente. Nós não sentimos porque isso não é divulgado, e a mídia não o fará, não se comoverá. E essa hostilidade, ela crescerá, ela não irá diminuir. E ela, de um modo muito sutil, ela vai chegar ao nosso país, como tem chegado ao Ocidente. Vocês viram essa semana igrejas sendo quebradas no Chile por extremistas marxistas, igrejas cristãs, porque defendem os valores absolutos da palavra de Deus. É uma questão de tempo, isso chegará a nós. Devemos nos armar? Certamente não. Devemos usar sim as autoridades constituídas, recorrermos a elas, lutarmos por leis justas, brigarmos por uma nação melhor. Mas em alguns momentos, assim como as autoridades lavaram as mãos pelas injustiças que o Cordeiro de Deus sofria, essas mesmas autoridades o farão sobre a igreja do Senhor. Mas nós precisamos ter a certeza de que aquele que sofreu não nos deixará sós. Ele prometeu e já enviou o Consolador, que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, não tenha medo. Se essa injustiça já se manifesta no micro, na sua casa, na sua família, porque você se tornou cristão, no seu trabalho, conte com a graça de Deus nessa noite, e saiba que há poder do Espírito Santo para lhe renovar o vigor, a bravura da fé, para enfrentar as hostilidades dos seus amigos na universidade, que lhe censuram por não ter uma vida sexual liberal, lhe hostilizam, lhe maltratam e humilham publicamente. Completem o que resta
do sofrimento de Cristo, na certeza de que aquele que é o sol da justiça um dia voltará e pedirá contas a todo homem de todas as suas obras, e nós, igreja dele, julgaremos o mundo, julgaremos os próprios anjos, e o Deus de toda a justiça condenará aqueles que viveram em impiedade, que não creram em seu Filho, com juízo eterno, e irá consolar a sua igreja, enxugando dos seus olhos toda lágrima. Portanto, irmãos, abandonemos toda e qualquer vingança pessoal e entreguemos tudo que temos e somos, tudo que sofremos, nas mãos daquele que julga retamente, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Feche os seus olhos, vamos orar. Sonde o seu coração agora, peça a Deus para sondar. Talvez recentemente você tenha passado por algo que lhe amargou a alma, e nessa amargura há um desejo intenso de ver essa pessoa pagando e sofrendo. Clame a Deus por cura para o seu coração, clame a Deus por genuíno perdão, clame a Deus pelo amor que emana do seu trono para se derramar sobre a vida deste próximo. O amor que fez Jesus na cruz do Calvário orar por aqueles homens dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este mesmo amor se derramou no coração do primeiro mártir da igreja, Estevão. Ao ser apedrejado, ele ora pelos homens dizendo: Senhor, não impute a eles estes pecados. Portanto, ore liberando perdão, liberando do seu coração essas pessoas. Pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, parentes mais distantes, alguém da igreja, alguém do trabalho. Diga: Senhor, eu entrego em tuas mãos. Em segundo lugar, peça ao Espírito Santo para lhe ajudar a saber que tudo isso que acontece neste mundo de injustiças nos permite exalar o bom perfume de Cristo e apontar para a obra de redenção que Ele aplicou sobre nós. Maravilhoso Deus, nós colocamos os nossos corações diante de Ti. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe a nossa natureza, o Senhor sabe do nosso desejo perverso e pecaminoso de sempre retalhar, de sempre retribuir o mal. Mas ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, como o teu servo George Miller declarou: há um dia em que eu morri para George Miller e nasci para Cristo, e nesse dia as minhas vontades desapareceram. Ajuda-nos, Senhor, a podermos dizer como ele, ou como o próprio apóstolo Paulo declarou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Toma-nos com o teu amor, com este amor cheio de compaixão, de misericórdia, de doçura, que está disposto a ir além do que nos é demandado, para cumprir o teu objetivo nessa terra. Fortalece a tua igreja, Senhor. Nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém.